Nessa aula nós vamos aprender sobre controle de versão e para dar uma introdução a vocês nessa área eu vou mostrar como funciona o sistema de controle de versão Git, que é o sistema que eu estou mais acostumado a usar, então eu vou recomendar ele para vocês, vocês não precisam necessariamente usar ele, mas é o que eu recomendo por enquanto. Então vamos começar. Primeiro, o que é um sistema de controle de versão? Quando nós estamos criando o nosso aplicativo, seja em que linguagem for, pode ser em PHP, pode ser em qualquer linguagem, nós trabalhamos com código e normalmente nós fazemos alterações incrementais nesse código, criando novas funcionalidades. Então, se amanhã eu chegar aqui e resolver que eu vou, em vez de fazer com que essas imagens sejam aleatórias, eu vou definir uma ordem para elas, eu vou fazer uma modificação no meu código que vai alterar esse comportamento e essa alteração foi feita, eu coloco isso no ar e a partir daquele momento o meu aplicativo funciona diferente. Mas digamos que eu queira voltar ao comportamento anterior. Como que eu faria isso? Eu preciso de um sistema que guarde o meu código ou armazene as alterações que eu fiz no meu código e me permita voltar no tempo e devolver comportamentos antigos do meu software. Isso é muito útil, por exemplo, se eu fizer alguma besteira, né? Se eu fizer uma alteração no meu código muito grande que cause algum problemão, eu posso voltar como era antes e resolver esse problema imediatamente. Outra vantagem de utilizar um controle de versão é que ele permite que múltiplas pessoas trabalhem no mesmo projeto. Então eu poderia estar trabalhando nesse nosso projeto da galeria de imagens e eu estou apenas criando o código PHP que vai rodar por trás e eu tenho um designer, um web designer, alguém especializado em visual que vai trabalhar então essa parte do design do sistema. Então eu estou mexendo no PHP e o cara do design está mexendo no CSS, está criando imagens. Então nós dois podemos trabalhar ao mesmo tempo nesse código sem gerar problemas um para o outro, desde que a gente trabalhe corretamente e utilizando o controle de versão. Além disso, o controle de versão é útil também para possibilitar o desenvolvimento de versões novas de um aplicativo, mas mantendo as versões separadas. Então, eu tenho aqui o nosso upload de imagem e esse aqui é o versão 1.0. E eu quero criar uma funcionalidade nova. Digamos que amanhã eu resolva colocar função de comentários nessas imagens. Só que eu quero manter esses dois sistemas separados. Então eu posso criar um branch, que se chama de branch, que vai conter essa função de comentários. E eu deixo ele lá, o meu código atual continua o mesmo, continua funcionando, eu posso manter ele no ar, em produção, e posso até corrigir bugs nele, fazer algumas modificações, e no momento que eu achar que a funcionalidade de comentários está ok, está do jeito que eu gostaria, eu coloco ela no ar, e a outra versão fica lá guardada. Então tem essa vantagem também na questão do desenvolvimento de recursos nos aplicativos. O primeiro passo para a gente utilizar o controle de versão é instalar um sistema de controle de versão na nossa máquina de desenvolvimento. Eu vou trabalhar, como já disse, com o Git, eu já tenho ele instalado aqui nesse computador, ele está disponível, claro, para todos os sistemas operacionais. Então você acessa o site, está aqui o endereço, e faça o download e a instalação aí no seu computador de desenvolvimento. Vamos trabalhar com o terminal, né? Todos nós temos que nos acostumar a gostar dele, afinal somos programadores. E eu vou apresentar para vocês então o Git. Nós trabalhamos com ele utilizando sempre o comando Git. Se eu só escrevo Git, ele me dá aqui algumas dicas do que eu posso fazer. E nós vamos utilizar alguns comandos básicos do Git. Isso aqui não é uma aula completa sobre Git, eu não pretendo mostrar tudo sobre Git para vocês. É só uma introdução mesmo para vocês aprenderem a trabalhar com controle de versão.
Então vamos começar. O comando inicial que nós vamos usar é o comando init. E eu chamo ele já dentro da pasta da minha aplicação. Vou listar aqui para vocês. Então nós temos aqui os arquivos do nosso aplicativo. Eu vou fazer o seguinte, git init. Pronto, inicializou um repositório git vazio nesse local aqui que é dentro da pasta do nosso aplicativo. Existe um arquivo especial que o Git vai olhar e tudo que a gente listar nesse arquivo ele vai ignorar na hora de mandar os arquivos para o repositório de código. Então nós vamos criar um arquivo, vou editar ele, chama git ignore. E ele começa com um ponto para ficar invisível em sistemas Unix, então é .git ignore. Abriu aqui então no meu editor. Bom, eu tenho aqui esse arquivo ds_store, isso é coisa do Mac, eu sempre coloco no meu git ignore. Eu tenho essa pastinha aulas, que eu quero ignorar também. O que mais? E tudo que estiver dentro de uploads, porque o que está dentro de uploads vai ser enviado lá depois que o nosso sistema estiver no servidor. Então o que tem aqui no meu servidor de testes local não interessa para nós. Então eu coloquei aqui uploads ***, quer dizer tudo que estiver dentro de uploads. Agora eu vou mostrar para vocês os dois comandos do Git que vocês provavelmente vão utilizar com mais frequência. São os comandos git add e também o comando commit. Vamos começar com o comando add. O comando add adiciona arquivos no seu próximo commit. O que é um commit? O commit é toda vez que você fez alterações no seu código e você quer gravar o estado do aplicativo daquela maneira que está. Então eu fiz uma modificação, estou satisfeito com a modificação, eu vou fazer um commit, quer dizer, eu vou gravar uma fotinho do meu código naquele momento para eu poder usar como referência depois. Normalmente a gente vai utilizar git add e vai colocar só ponto, que significa adicionar todos os arquivos que foram alterados. Pronto, esse comando não retorna nada. Temos também o git status, que diz para você o que está acontecendo. Então notem que nós temos aqui alterações, né? E temos aqui novo arquivo, vários novos arquivos. E notem que aqui não temos aquela pastinha aulas, nem a pasta uploads, porque essas pastas eu mandei ele ignorar. Certo? Então vamos fazer o seguinte agora, git commit. E eu vou passar um parâmetro, "-m", e aqui eu coloco uma mensagem. Essa mensagem eu uso para saber o que eu fiz. Então eu vou colocar aqui commit inicial. Então notem que ele listou aqui tudo que foi feito. E se eu fizer agora git status, ele mostra aqui nada, né? Quer dizer que está limpo, eu não alterei nada e não preciso fazer mais nada. Então agora o nosso código está no repositório. Vamos dizer agora que eu quero mudar alguma coisa aqui. Vamos colocar aqui imagens enviadas anteriormente. Então agora eu alterei o meu index.php. Se eu fizer aqui git status, eu tenho aqui modificado index.php. Se eu quero colocar essa alteração no meu repositório, vou dar git add e commit. O que eu fiz? Eu adicionei palavra no título. Pronto, agora então essa minha alteração está no repositório. E nós seguimos assim durante todo o desenvolvimento do aplicativo. Aqui está então o nosso título novo. Digamos agora que eu queira voltar meu aplicativo a um estado anterior. Eu tenho aqui com o título, imagens enviadas anteriormente, como eu fiz antes para mostrar para vocês. E eu quero voltar sem aquilo ali. Óbvio que isso é uma alteração mínima, né? Mas poderia ser uma alteração bem maior. Nós temos o comando git log, que vai mostrar uma lista dos commits que foram feitos. Então vocês veem que eu tenho aqui
Adicionei palavra no título e tenho aqui o commit inicial, e cada commit tem esses caracteres enormes aqui que são um identificador. Então eu vou copiar, por exemplo, esse aqui e eu vou fazer o seguinte: git checkout, e vou colar ali então o código do commit. Então vocês notam que agora a cabeça, ele chama de cabeça de leitura, né, agora está no commit inicial. Então, agora eu tenho o meu título como estava. Bom, digamos que eu queira então retornar de volta como eu estava, como se eu não tivesse voltado atrás. Então, eu venho aqui e mudo para o outro commit. Pronto, agora eu estou de volta no meu commit. Se eu der aqui git status, está tudo normal como estava antes. E tem mais uma coisinha que eu quero mostrar para vocês, que é a interface gráfica. É bacana também para visualizar o que foi feito no repositório. Esse aqui está bem pequeno, mas ele pode nos mostrar o que foi alterado, né? Então, se vocês quiserem visualizar o que foi modificado, eu recomendo que utilizem esse comando gitk. Eu não sei se é o mesmo em todos os sistemas, mas acredito que sim. Bom, a introdução ao controle de versão era isso aí. Na próxima aula nós vamos ver como utilizar esse sistema de controle de versão não somente para controlar o nosso código, mas também para mandar esse código para um servidor e colocar ele no ar.